Alea Jacta Est, a sorte está lançada e o B-Sigma Américas 2025 foi realizado entre os dias 7 a 10 de abril no Transamérica Expo Center em São Paulo e é o maior evento de iGaming e apostas da América Latina. A feira atraiu aproximadamente 17.500 visitantes e contou com a participação de 276 expositores, incluindo empresas renomadas como Uma Vez Bet, Blaze, Bet Construct, Pragmatic, Play, Amusement and Games Global. Foram discutidos regulamentação, inteligência artificial, segurança nas apostas, marketing e legalização dos cassinos físicos no Brasil. E nós aqui fomos conferir e agora a gente precisa de que vocês nos ajudem, porque a gente perdeu toda a nossa fortuna no Tigrinho. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. E para contar essa experiência, estamos com Lucas Honorato, Carlos de Freitas, Luigi Marnoto. E aí, estamos apostando no Tigrinho errado? O país como um todo? Droga, eu não consegui ficar rico. Vocês ficam rindo aí. Não, é que ó, é o seguinte, uma pergunta aí pra audiência. Duas coisas, De que cor é a camiseta do Luigi? Boa. Primeiro vocês comentem isso. Qual é a cor? Qual é a cor da camisa do Luigi? Qual é a cor? E aí, a depender da resposta dele, vocês vão descobrir se ele concorda. E a segunda coisa é, eu pedi pro ChatGPT pôr um arco-íris nela aqui, que eu tava... Manda pro editor. Vou mandar pro editor aqui. Nossa, que engraçado. Nossa, como vocês são engraçados. Olha, esse humor moderno me deixa... Tá muito... Eu achei assim... Ele tava rindo. Não, até eu ri, desculpa. Super divertido. Tava rindo. Agora, o que eu Porque o estranhei, arco-íris assim, ficou bonito. o que eu estranhei nessa abertura é o seguinte, empresas renomadas como... O OneXBet. Nunca ouvi falar em Cara, nenhuma delas. Nós não. Mas, quando eu vi os... Só a Blaze. A Blaze já ouviu falar. Tem duas que todo mundo ouviu falar. O Brasino, que apareceu na nossa propaganda desse episódio aqui, que é o jogo da Brasil galera. aponta pra mim. O Brasino é que você tava junto no vídeo, Vai fingindo ter, que vai não ter sabia. aqueles paladinos da virtude nos comentários falando o que é Brasino. O Duarte. Não, mas eu não sabia realmente. Bom, Boa. Mas Você vê, hoje não tem um Arthur, cara- vira uma bagunça. O Arthur pelo menos põe ordem na casa. ó, mas uma ele coisa estava jogando em Portugal, Quer em que eu fale? Estoril. Uma coisa Estoril, que- né? Tava aí no Estoril é jogando. interessante de comentar que as três bets mais conhecidas que tinham lá era a Blaze, que apareceu no Brasil por causa de um escândalo, que alçou fama por causa de um Por causa do escândalo. escândalo. Um escândalo não só de acusação de fraude, como assim, mesmo que não tivesse fraude nenhuma, presumindo que não tenha, que eles são completamente honestos e que eles estão fazendo o que está no regulamento deles que eles têm que fazer. Que eles não tomaram dinheiro de ninguém, etc. Mesmo que eles estejam fazendo isso, há de se questionar a ética de você entregar um anúncio de casa de aposta para um influenciador infanto-juvenil, que é o Felipe Neto, que diz que não atende crianças, mas basta ver qualquer foto de sessão de autógrafos dele para você ver quem é o público. É óbvio. Aí, segundo, é o Brasino, que alçou fama anunciando em site De sacanagem. de vídeos exóticos. Exóticos, velho. Vídeos exóticos. E o terceiro, que é a OneXBet, que tá em todo... OneXBet, que eu falei uma vez, Bet. eu ouvi, mas tudo bem. Você vê como é mãe. Que é os anúncios, eu conheci ela baixando filme pirata. Eu a conheci, tá? Por favor. Por favor. Eu conheci ela e amo ela. Vai. Em vídeo de filme pirata, gravado de filme do cinema. antes de sair do cinema. Você tá assistindo ali, aparece OneXBet. Então, pra você ver que o negócio, assim, é envolto em falcatrua desde E você desde acaba o de começo. confessar que consome pirataria. Pirataria eu consumo. Se ele consome, ele mente pra dizer que isso é errado. No mínimo ele está Passada dizendo de que isso é pano. errado. Assista ao programa ao Quinto contrário, Elemento pô. sobre mentira com Joel Gracioso, que tá no card aqui. Tá, mas vamos lá. Vamos lá, Foi a nossa primeira experiência de campo do Quinto experiência de Elemento, que campo a do gente Quinto foi Elemento. até a feira, realmente, ao vivo, nós quatro aqui. E foi uma experiência... Precisamos você ter achou mais da experiência? experiências. Sua experiência. O que você Foi achou? bem interessante, é um lugar meio mágico, né? Eles constroem todo um negócio pirotécnico para te fazer só perder dinheiro. Que acho que deve ser o que os cassinos são, né? Eu nunca fui a um cassino, mas eu imagino... Não, nunca fui a um cassino. Não sou dessa praia. Já fui a bingo, pode ser? É um clima parecido. Ganhei né? no bingo já, inclusive. A não ser que Ganhei seja uma o bingo grana. da igreja. Depois Não. a gente até vai falar sobre isso. Eu já fui em bingo de centro espírita. Eu ia no Conta. bingo lá na Ibirapuera, no bingo Circos. Era bonito, eu ganhei dinheiro lá, inclusive. Ganhou uma muito única dinheiro. vez.
Ganhei e torrei ali, né? Claro. Mas, claro, assim, fica tudo lá, né? Isso em 95, acho que eu ganhei uns $300, assim. Pô, uma grana. $300, né? Uma grana. Aí começamos a pedir um monte de bobagem, né? Claro, mas claro, era drogas e era tal. pela graça mesmo, porque eu era tudo moleque. A gente não se viciou no negócio, mas é só para o que eu acho impressionante, primeiro, assim, a estrutura montada, a quantidade Gigantesca, de né? gente, a quantidade de gente e muito chinês e muito russo, né? E nas mesas... Não só russo, mas aquela leste O leste, europeu. Enfim, é que eu infelizmente... A gente quando conversou, a gente Letônia. conversou com uma Eu tô- moça da Letônia, a Olga. A Olga, você ia gostar da Olga. Eu da gosto Letônia. de letoneses. Tive boas simpática, Olga. É que faz tempo que eu não Simpática. visito aquela região, então eu perdi a capacidade de identificar os povos. Eu não falo tudo russo. Já. Tudo russo. Passou de tudo Portugal, russo. é tudo Rússia. Passou da Bahia, é tudo Rússia. Vai lá. Mas as mesas me impressionou no sentido negativo. Aí As palestras, né? as discussões, porque realmente parece que o jogo no Brasil seria a salvação da lavoura, né? Total. E não é. A gente vai discutir sobre isso, mas essa foi A minha impressão. A minha minha impressão. Fala você. impressão, assim, logo quando entrei, foi meio chocante, assim. Primeiro porque, eu falei, feira de bets na minha cabeça, como eu não estou nesse meio, né, nesse universo, eu não fazia ideia. Eu achei que era uma feirinha lá, né? Ia ter umas barraquinhas. Sim, alguma barraquinha coisa. do beijo, barraquinha do pescaria. Aposte aqui no seu... Várias Elisabetes dando beijo. Desculpa. Foi o que... Nossa. Foi o que o Carlão falou. O negócio é gigantesco, cara. E a quantidade de empresas, né, diretas ou indiretas, né, Sim, ligadas, desse universo, um negócio impressionante. De cara, me aparecem dois robôs, né, vestidos de robô, uns 2,90 cara, metros, iluminado, né? dançando um funk, sei lá que porra, aquilo. Eu falei, meu Deus, que é isso? Então tem muito cara mesmo do cassino, daquela cafonice do cassino, sabe? Cassino tradicional. Do cassino tradicional. Aí, pô, a gente foi entrando e foi assim, vários eventos seguidos. Depois o Carlos foi abordado por uma espécie de um árabe falando inglês, eu acho. Me confundiu com falou, CEO. Carlos, CEO de não sei aonde. Eu sorry. sou o Carlão, falou, claro, sou. O cara fala, tem uma mala aqui. This is pra for você. you. This for Aí eu you. saio e explodo. Assim, Ou tem milhares de dólares. Ou milhares de dólares. Ou tem um pendrive com uma senha. Não sei. Podia ser Isso muitas sim é coisas. uma boa aposta. Isso sim. Isso sim. Dizer que era você. Ou 1 bilhão. Ou a cabeça de alguém. Né? Ó, como você pediu, A cabeça tá aqui, de ó. um cara famoso, né? Resolvi. Caralho, é o O Fábio cavalo do Neymar, né? A cabeça do cavalo do Neymar. Aí, pô, na sequência a gente passa essa barreira dos robôs e do árabe E do árabe que me assediando. Vem uma menina e fala assim, vocês não querem jogar? É de habilidade. E aí o cara começou a rir. Pô, habilidade com a gente. Habilidade com a gente, pô. Tá louco. É que ela quer dizer que não é de azar, né? de habilidades. Exatamente. Era tipo um cubo mágico, lembra aquele cubo mágico que chamava? Gênios. É tipo um gênio, só que mais retardado, que a pessoa fica apertando e com o pé, lembrei, alguma coisa assim. E aí, porra, aí a gente fica meio zoado, já meio tonto, Zonzo, né? E aí uma gritaria, música alta pra cacete, gente falando, tem microfone, funk, Olodum, funk, Olodum, escola de samba. Cara, deve ser parecido, no mínimo, com o Purgatório. Se não Porta o do inferno inferno mesmo. já. Já bem perto do... Antessala do inferno. Lucas, e a sua experiência? A minha é que, vocês foram. Isso aí é a impressão de vocês Foi do o primeiro dia. Primeiro dia a galera tava agitadaça. né? Então, Porque no último que a gente foi no também... último tava meio deprê, assim, tava acabando. Tá caidão, Exato. Mas eu fui a partir do segundo. Eu fui no segundo e no terceiro. No primeiro eu não fui, não. Eu nem lembro o que eu tava fazendo. Acho que eu tava gravando com o Mafinha, sei lá. Muito melhor do que a Tigrinho Com aí. Sim, Tigrinho Com. No terceiro dia eu gravei com o Joel, pô. É que é muito mais legal. A diferença, né? Vai lá. Porra, antítese, né? Exato. E aí, cara, a minha impressão foi, é uma feira corporativa de grande porte. Sim. É a mesma vibe, o papo corporativo. Tá em todo lugar. É igual também em senti qualquer isso. feira. É igual a toda feira corporativa. Só que assim, tem uma coisa curiosa que tem muito gringo mesmo. E tem um clima meio ambivalente ali.
né? Fora as observações de vocês, que eu concordo com todas, praticamente, né? Tirando a questão do barulho e tal, porque no dia que eu fui já estava Não tinha tanto. mais caído. Então você tem uma ambivalência ali e um ambiente de negócios em que as grandes bets estão crescendo e ganhando mais dinheiro, e estão otimistas, e 2, em que os players de pequeno e médio porte estão putos, porque agora o governo está regulando, e com uma regulação que inclusive prejudica as bets, então é boa. Nesse ponto a gente concorda. Exato. Quer dizer, boa assim, devia proibir essa bosta, na minha opinião. Mas enfim. Também acho. Melhor prejudicar do que não prejudicar. Né? E todos ali tem um discurso assim contra o mercado ilegal, que é quase um discurso moralista. E aí uma coisa que me surpreendeu é que, para além de todas essas coisas, tem gente decente ali no meio. A gente falou no último dia com um cara muito... Com um rapaz... Um publicitário. Isso. Exato. Gostei desse menino lá. O publicitário, tá nas minhas anotações ali o nome João dele. Pedro. João Pedro é o nome do teu filho, né? Isso. João Pedro, eu esqueci o nome da empresa, mas é uma empresa uma agência de De publicidade marketing. que eles fazem marketing esportivo. Então eles trabalham com os times e conseguem patrocínio de bets, né? Quer dizer, na verdade ele não consegue fugir das bets, né? Exato. Porque uma vez que o trabalha esporte, com futebol, marketing esportivo, É quem vai É ter. o que tinha. 99% dos Mas times ele toma são alguns cuidados, eu achei legal isso. Exato. O cara toma alguns cuidados, não pega qualquer bet, ele pega, normalmente, tudo bem que na cabeça dele isso não é um problema, na nossa já é um pouco, mas ele pega aquelas multinacionais que já estão Isso. consolidadas, que você sabe que não é o picareta ali da ilha estão de em mercados de Malta europeus que bem tá- regulados. Exatamente. Exato. E teve um cara que a gente falou, o Zac, que ele, de uma empresa que é provedora de jogos, ou seja, eles programam o jogo e vendem para casa de apostas, para bet. É como se fosse o cara que faz a máquina para vender pro cassino. o Zac também é meio russo, lituano, sei lá. É daqueles Nem cantos sei lá. de que Aquelas lá. bandas lá. E ele falou assim, pô, antigamente era muito fácil trabalhar aqui no Brasil com essas coisas. Você botava a empresa lá em Curaçao, mandava pros caras que os caras jogavam, você recebia o dinheiro lá e acabou, não tinha nem imposto, né? E você vê Olha que isso só. está rolando há muito Exatamente. tempo. Né? A gente agora que deu essa epidemia, digamos, mas E- é uma coisa antiga. E aí, do clima da feira em geral, né, que é essa coisa meio... É uma coisa meio corporativa, meio mafiosa, né? Exato. E- A minha descrição, só para eu não esquecer, parece uma festa do Neymar com o Don Corleone, assim. Tipo, a impressão que dá é que você entrou numa coisa assim. Com Pablo sabe? Escobar, né? meio o Don assim. Corleone Don ainda tem um Corleone, pouquinho mais de... tem uma classe. Dom Corleone, do mesmo jeito que ele se opunha ao tráfico de drogas, ele deveria se opor às bets também. Não, tinha umas figuras, verdade. Tinha umas figuras com os cara ocão tinha meio cassino. de cara de Don Corleone, sim, de tinha, máfia tinha. anos 70. Na primeira assim, mesa que a sabe? gente foi, na primeira coisa de mesa de debate, tinha um colombiano. Mas é a cara do óculos La desse garantia tamanho, sou aquele idiota, cabelo tal. puxado para trás, o mullet no gel. Tinha também na saída dessa aí, tinha um também um italiano com terno azul de veludo. Royal. Royal, azul royal, exatamente. Uma cara de aquela sotaque italiano inglês, né? Putz, muito bizarro. E aí entra na questão das palestras, né? Que, cara, são palestras de cope, basicamente. Isso. São palestras de cope, é assim... Traduz isso pro ser Cope humano. é um auto-engano. É o cara tentando se convencer do que ele tá fazendo é bom. Isso aí. Todas elas são assim. Olha como a Bet vai trazer desenvolvimento para o país, olha como ela movimenta dinheiro, olha como vai gerar imposto, olha como os impostos vão ajudar as caridades, olha não sei o quê. Cara, é cope e propaganda, é auto-engano, sabe? E são todas de nível muito, muito baixo. Baixo eu digo não porque tem baixaria, tem palavrão. É de Não. nível intelectual baixíssimo, entendeu? Sim, é o básico do básico. É Exato. aquela coisa bem corporativa. Mano. Então, cheia de clichês, cheia de coisas. Sim. Não, e é curioso, a gente observou isso na primeira coisa que falaram de educação. Não, porque o Brasil precisa de educação, ou seja, educar jogadores. E aí, isso em todas as palestras Todas. que a gente foi, Eu alguém falava anotei- isso. Não, porque educação é muito... Educação e saúde, né? Porque assim, a grana vai para a saúde e tal. Só que não, mas a educação no sentido... Eles também falavam da educação e saúde no sentido de imposto que vai para a educação. isso. Mas eles falavam também que não, esse dinheiro, inclusive parece que isso é... Para educar, né? Para educar o jogador. Ou Isso, seja, isso. você vai pegar um cara que não tá nem aí para isso e de repente
repente falar, ó, olha como é divertido jogar. Mas Não é- seja responsável. mas eles dão a entender em várias palestras que é assim, é mais ou menos como você ir pro cinema com a família, entendeu? Isso. Eles não, e aí, na minha imaginação, eu vejo aqueles cassinos com aquelas velhinhas fumando, fazendo... isso aí, igualzinho. E no cinema, assistir Rei dos Reis, É a um mesma coisa. entretenimento como qualquer outro. Como qualquer outro. Exato, e não é um entretenimento como qualquer outro. Até porque, cara, no máximo, na melhor das hipóteses, esse não é um entretenimento que vai agregar para a vida do sujeito. Ele, no máximo, se ele for muito autocontrolado, não vai atrapalhar. É só isso. Ô Lucas, a propósito, você lembra de uma das palestras que a gente foi, que parece que tem um serviço, sei lá qual é a empresa, um serviço de apoio aos não, como é o nome? Ludopatia. Ludopatia. Isso eu queria deixar para o final, o grande finale, porque essa palestra é muito boa. Então fique até o final. Fique até o final. Isso. Aliás, interessante. Não deixe de seguir o nosso canal, porque tem muita gente assistindo sem seguir. Isso é muito feio. Deus castiga. Não, mentira, não castiga, mas é feio. Não, siga o nosso canal. E compartilhe e comente, porque isso é muito importante para nós. Quem não se inscrever, pega 15 anos a mais de purgatório. É isso aí. Então, 15 anos para quem acredita lá. bom, enfim. Não é essa polêmica que a gente vai entrar hoje. Mas aí a questão é o seguinte. A minha impressão também, quando eu cheguei lá, eu achei os stands, eu já fui em feiras, ia muito em feira de música, sempre achei chato, toda feira é chata pra caramba. Não sei, feira do livro... Bienal era legal. Era. Agora caiu também, quer dizer, caiu no mesmo... A UD, eu gostava da UD. Feira de utilidades domésticas, era muito legal. Museu não. Salão do automóvel, tem uns legais, Sim. Mas a questão é que a impressão que me deu me lembrou muito a minha época de publicidade. As pessoas a pessoa nasce, aí escolhe uma profissão, ou é escolhido por ela, que muitas vezes é o caso, e aí o cara começa a trabalhar naquilo e entra naquela bolha. E aí, nesse caso, é uma bolha... A gente sempre fala das bolhas políticas, né? Mas existe também a bolha social, corporativa e tal. Tem também. E o cara entra no negócio... Ele não enxerga... E por isso que a gente falou, tem uns caras até legais, a gente foi conversar, tinha um cara que você vê que não é uma pessoa que quer... vou ganhar uma grana aqui, porque aqui... ganhar uma grana todo mundo mais quer, da metade era isso, mas tinha umas pessoas que estavam ali, tipo, não, é meu trabalho, é não sei o quê. E a gente vê isso muito na publicidade, a gente vê em várias coisas corporativas, que o cara vive mesmo uma realidade paralela. Isso que a gente fala aqui bastante, o cara que tá comendo osso, o cara que não tem grana para pagar um danoninho a mais no mês. Isso quando tem a mais, não tem a chance de ter bolha. Esse, infelizmente, não tem bolha. Então, aqueles caras, eles a bolha até dele sabem. É a bolha geral das pessoas que se fodem. Mas é uma coisa meio... É uma coisa meio abstrata na cabeça, a economia vai mal. Isso eu já fui assim, eu sei como é que eles pensam, porque eu pensei assim já. É uma coisa assim, alguém deve estar sofrendo aí, tudo bem, mas é muito longe, é lá na coisa. E aí, o problema é que quando você vê os números, e eu acho que eu coloquei no briefing alguns números, é impressionante mesmo. A quantidade de pessoas, a maior parte das apostas vem da classe C, D e E. É realmente o cara que come osso, velho. Não é assim, talvez seja. E a maioria acha que aquilo é complemento de renda, ele pensa né? como investimento. E foi vendido como investimento. Então essa coisa de agora, não... Passou. De um dia para o anterior, o cara estava vendendo aquilo como investimento. E hoje, ele é um santo que só vai gerar riqueza para o país. Não dá, né? Tem duas coisas aí, Felipe. A primeira é o mal do livre mercado. Chupa, liberal. Que é o seguinte. Quando não tinha regulação, o bet que não fosse sacana, que não fosse assim, abertamente desgraçado, infeliz... ele tinha uma desvantagem não tinha chance, Porque é o seguinte, você tem vários casas de aposta. E o custo para você entrar na casa de aposta é muito baixo, quase não tem atrito. Você aperta um botão, se cadastra, faz um Pix, acabou, tá jogando. Bota o cartão de crédito, tá jogando. O que acontecia era o seguinte, se você tivesse, por exemplo, uma verificação, foi uma coisa que a gente falou até com um dos caras lá, Isso. Se você tivesse uma verificação facial para confirmar que o cara era maior de 18, aquilo era uma dificuldade a mais pro cara entrar na aposta. Então já diminui a chance dele jogar.
Né? E você perdia competitividade com o cara que o nego entrava lá e Com a jogava. pilantragem. Qualquer um. Jogava direto. Dava pra uma criança Exato. de E 12 anos. agora a regulamentação Obriga. exige esse A reconhecimento verificação, facial. Né? é uma verificação, né? Reconhecimento, porque ele não tem a cara sim, do cara sim, antes. Tá, né? entendi. E aí tem mais uma segunda coisa, que é o seguinte. As táticas de publicidade, de marketing das casas de aposta antes da regulação e das ilegais atuais, sim. elas são horrorosas. Assim, é uma coisa que, primeiro, não só o cara vende como investimento, como mesmo que ele não faça, quando o cara entra, ele entra e ganha um bônus fodido. Aí o cara, o bônus que duplica a quantidade que você põe. Então o cara é estimulado a colocar um dinheiro maior porque ele vai ganhar um bônus maior. Então assim, se você põe R$500, você vai ganhar mais 500, você vai ficar com 1.000 de saldo lá. E aí acontece o seguinte, tem uma sacanagem que você só pode tirar o dinheiro que você ganhar quando ultrapassar O bônus. a quantidade do bônus, para caso não ter prejuízo. E aí entram várias técnicas, o cara começa a ganhar, aí ele fica mais ousado, aí quando ele vai chegar perto de chegar, ele perde, entendeu? Algoritmo, cassino. né? Exato. Ou É, pior, e ainda- é que nesse caso tem mais controle, porque exato. é no nível individual, né? O cassino tá uma galera lá Exatamente, jogando, tem mais um elemento mais de aleatoriedade muito maior. Então, a diferença de... Vai, continua. E terminando, que é o seguinte, existem outras falcatruas, o cara pode entrar lá, ganhar um tanto de dinheiro, e aí de repente para sacar ele tem que comprar uma assinatura que torna ele um nome premium e tal. Isso tudo era tudo permitido, porque não tinha regulação. E o cara que não fizesse isso, ele ia ter menos sucesso do que o cara que fazia. Sim. Então era um mercado que estimulava a podridão moral mesmo. E a partir do momento que entra a regulação, que tem seus problemas, cara, esse pessoal perde muita força, entendeu? Sim. O mal perde força. Então, aí você tem um caso concreto, né, e você pode discutir a moralidade ou não das bets, se deveriam ou não ter, beleza. Todo mundo sabe da posição do Quinto aqui como um todo, praticamente. A gente fez vários programas sobre apostas e tal. Mas com esse debate à parte, mesmo que fosse uma coisa inócua e moral, completamente moral, você vê que a falta de regulação torna um ambiente pior para o cidadão. E mais lucrativo. Mais lucrativo e pior. Mais lucrativo para os caras, exato. Né? Para as Ilhas Caimã lá. Exato, mais lucrativo e pior para o bem comum mesmo. Ou seja, uma... Aí a influência do Estado, no caso, seria positiva. Seria positiva, exato. Que é o que a gente tem sempre falando, que tem que ter... É caso a caso. Depende da história. Aliás, a nossa briga nesse caso, pelo menos o que eu acho que a maioria concorda, é que a posição do Estado está fraca demais. Tipo, porque, olha só, a diferença de você... Eu já sou contra até isso, hoje. Eu já fui a favor, hoje sou contra, podem me convencer do contrário, talvez. Até um cassino físico, vamos falar, o cassino físico. A gente estava falando disso. Nos Estados Unidos ele é localizado. Sim. Só pode naquele lugar, naquele estado, naquele determinado local. Não é assim em qualquer lugar. Você vai para Nova York e não tem cassino. Você vai para... Então, até a fiscalização, o tipo de coisa... O cara tem que ter um trabalho. Ele não vai estar na esquina da casa dele, descer e jogar e não sei o quê. Quando tá aqui, velho, é um clique. E quem teve qualquer vício, qualquer um, eu nem tô falando de vícios complicados, eu tive vício já de joguinho, tô falando de qualquer vício. Você sabe a dificuldade que é você se livrar. E hoje a gente tá falando de tecnologia científica pro cara entender o cérebro e fazer algoritmos que façam você ficar viciado naquilo. A gente tem... Aí o cara fala, não, mas é aleatoriedade, eles falam muito disso. É tudo aleatório, não tem algoritmo, essa coisa de algoritmo. Pô, gente, tem dó, né? Sim. Aí tu não acredita no carinha, tu desconfia do carinha que tem a vendinha na esquina, que ele pode estar roubando no peso, mas tu acredita no chinês lá que tá fazendo... Do bet, Aí, porra... E mesmo no caso, quando não é o cassino virtual, é a aposta esportiva, existe uma diferença da aposta que o cara tá lá, fisicamente ele vai lá e aposta, dessa que é no celular, porque essa que é no celular entra no... O passe que o cara vai receber, né? Exato, entra um lance de microapostas. Vão aparecendo e aparece assim na transmissão que você tá assistindo. Isso. A depender se uma bet patrocina aquilo ali, coloca lá, olha... A Casé TV tem... Exato. Chama...
É microaposta. Quem é o próximo cara que vai receber um passe na área? Quem é que vai não sei o quê? Próximo escanteio. Aí o cara vai apostando, Você tipo, vai viciando o cara. de 5 em 5 reais, e quando terminou o jogo, mano, ele largou uma grana lá. E boa parte da transmissão fica nisso mesmo. O narrador falando, estimulando. Falando, Isso. Pô, fulano de tal sempre chuta a bola no segundo tempo. Será que dessa vez ele vai conseguir chutar? Faça sua aposta, não sei o quê, tá pagando tanto. Cara, é um negócio... E aí, perdeu a isso, essência. quer dizer, a gente não tem prova, nós não temos aqui, mas isso para corrupa dentro do Já futebol... tem escândalos em vários. sim. Nos Estados Unidos, na NBA, teve escândalo. Nós já tivemos aqui no Brasil com o Edilson Pereira de Carvalho, né, em 2005. Porque é fácil você chegar para um time, sobretudo um time pequeno, até segunda divisão, porque a segunda divisão também tem aposta, né? Tem. Aliás, Tem de tudo. aposta que é grande parte. Os caras, o cara duro, um moleque que tem começando a jogar lá, chega um sujeito e fala assim, olha, vai levar tanto para fazer uma falta aos 22 do segundo tempo. O que eu acho importante a gente falar é o seguinte, a gente não pode ignorar uma coisa chamada natureza humana. Sim. Né? A natureza humana decaída é uma natureza Que é corrupta por... e que naturalmente vai buscar alguns passatempos, não tão passatempos assim. Sim. Você pode pegar a história do jockey, o jockey é assim, a aposta Sim. é uma coisa que assim sempre teve aí na história do homem, desde o que o primeiro E vai ter até entre australopiteco... nós, né? A gente pode apostar aqui. Sim, não, então existe, né? É um Aliás, tipo o de Daniel sensação... Galli está me devendo uma caixa de cerveja para uma aposta que a gente... Verdade, É verdade. sou Beleza, vamos testemunha. Mas aí... Então você tem, não pode negar que isso existe e que o ser humano vai ter esse impulso para essas coisas. O problema é o seguinte, né? Você pega, por exemplo, Las Vegas. Você tem que ser uma pessoa muito vazia para chegar em Las Vegas e achar aquilo tudo incrível. Não é incrível. Não é, cara. Né? É um negócio meio depressivo, é deprimente, tem uma atmosfera ruim. A gente entrou na feira, a gente falou um pouco disso. Então, Não tem aquela uma... alegria fake. Esquisita, maquiada, não né? tem uma Assim. coisa assim que você fala, pô, eu vejo nisso É o aqui algo... sorriso Isso- do RH. Sorriso RH. Isso não é moralismo, não. É a sensação real. Né? Então você tem que entender isso. E assim, tem coisas que não adianta, por mais que a natureza humana seja propensa a isso, você não pode liberar, porque senão você dá margem para que essa coisa se torne epidêmica, entendeu? Como já é. E mais do que isso, é o seguinte, nós estamos numa sociedade em que mesmo a boa parte dos cristãos vive preso e regido às paixões, não vive na graça, não vive sendo regido pela graça, vive sendo regido pelas paixões. Ou seja, o cara vive mesmo. para ter prazer. Todos nós. O cara vive só pelo prazer. Ou seja, ele busca o prazer e evita a dor. Ou seja, ele Além está do princípio. escravizado, ele está sendo movido pelos apetites mais baixos, que não são a parte racional e nem a vontade dele. Então, o que acontece aqui? Quando o cara se expõe a um ambiente em que está cheio de manipulações das mais agressivas, que são manipulações que têm como alvo esses impulsos, cara, se ele vive o dia inteiro neles, ele vai ser muito vulnerável e vai fazer muita merda. E Então, cada vez gente mais nova, cara. A Ana Maria, que estava aqui com a gente falando sobre educação, ela falou que tem professores que já estão dizendo que os alunos pegam o pé de meia. O que você vai fazer com o pé de meia? Aquele Bolsa Família da educação. O que você vai fazer com isso? Não é que aposta. Aposta. O cara, eu vou investir em aposta. O cara fala assim, eu vou investir em aposta. Então, cara, eu acho que esse assunto é legal, porque foi uma das coisas que eu acho que a gente até comentou lá. A questão, parece muito a discussão lá dentro das drogas, né? Da liberação das drogas. Muito parecido. Eu acho, a minha opinião, e eu acho que é uma opinião completamente fácil de entender, não é um absurdo. Sim. A gente vive num país dominado pelo narcotráfico, dominado pela corrupção, dominado pelos baixos instintos, no funk, na cultura, na vida. Qual é o papel de um governo, né? A gente tem que voltar a normalizar o crime ser proibido, por exemplo. Porque o cara fala, todo mundo fuma, então vamos liberar. Não, por que o papel do governo, se ele é um governo mesmo, e isso é o papel, Platão falava... promover o bem comum. É promover o bem comum, exatamente. Uma rede de proteção. Se você está em Mônaco
e é uma sociedade que está funcionando, as pessoas nem acho que é isso, mas vamos supor que as pessoas busquem... São milionários, bilionários ali, né? Então, mas ali é Não uma coisa qualquer um. material. Você está na França totalmente- de São Luís IX. Exato, vamos pegar, mas que seja, nunca vai ser o paraíso na Terra, mas um lugar em que as pessoas promovem, o governo, as pessoas promovem realmente as virtudes, promovem, e aí você tem, vamos liberar ali o jogo ali naquele estado ali, naquele cantinho, que algumas pessoas vão lá, vai ter problema, sempre vai ter, mas aí também é isso que você falou, faz parte da natureza humana ter problemas. Algumas pessoas vão se ferrar. Eu só acho que não Agora, cabe ao quando você... Mas o que cabe ao governo? Não, eu quero dizer o isso, seguinte, não cabe ao governo tratar essa questão da moralidade. O que você teria que fazer, que aí é um processo muito difícil, que vai levar 100 anos, é você mudar a cabeça de uma elite para que essa elite possa se tornar o governo de amanhã. Sim, entendeu? Ser as concordo. pessoas que vão ser governantes de amanhã. E não tem nada a ver com as ideias Guilherme Freireanas de criar uma nova aristocracia com base no eu. Né? Eu sou a nova aristocracia. Que é uma ideia romântica. Que é uma ideia absolutamente romântica. Mas é um trabalho muito sutil que vai ter que ser feito pelos artistas, vai ter que ser construído de uma maneira que, assim... Concordo. Cara, aí não tem solução fácil, não adianta eu chegar e falar, não, se o governo fizer, não vai fazer. Mas é que eu acho que uma coisa não impede a outra. Eu acho que são as duas coisas. Exato, não, Se há uma o governo não tem que fazer, o que eu quero dizer é o seguinte, o governo não tem que moralizar, o que ele não pode fazer é estimular. Ele tem que, é o que tá criar acontecendo. barreiras, porque se tem uma coisa que o governo tem é acesso a números. Sim. Né? Ele sabe como é que as coisas funcionam, então ele sabe o que está acontecendo. 80% acredita que é investimento. 60% perde dinheiro de outras coisas, né? De bens mesmo. O cara tem que pôr Vende não comida sei em o casa, quê. vende para botar, para apostar. Então, assim, você sabe disso, você tem que coibir. Você não pode ser conivente com esse tipo de coisa. tem Nesse uma- ponto, sim. E isso é uma coisa mas é simples, isso. né? Tem coisa uma simples. outra coisa, que é o seguinte, que era o segundo ponto que eu ia falar, e a gente tergiversou, mas até foi bom, que é, a gente tá num país que, de fato, como você mesmo mencionou, cara, o cara tá 30 conto a cartela de ovo, praticamente. A cartela com como é que é? 24. 20, o ovo tá custando muito caro. O ovo que é a proteína barata, né? O cara quando não tinha grana fala, vou comer a ovo, Dilma, vou fazer um omelete. a Dilma, falando, a carne tá cara, come ovo. Então, assim, o ovo tá caro. O cara não consegue, comprar 1 litro de leite pro moleque tomar. Não consegue se alimentar bem. Tá difícil, até que tem mais empregos a depender das estatísticas que você estiver olhando, mas evidentemente o poder de compra foi destruído. Sim. O cara tá pagando aluguel caro, ele sai na rua, ele não sabe se ele vai voltar para casa com o celular dele. E se ele não tiver celular, porque ele não tem, ele não sabe se ele volta vivo. Então, assim, é uma sociedade que a economia tá em decadência, tem gente saindo daqui do país, etc. E criminalidade gente, subindo. indústria, né? Não é só Exato. gente. Várias indústrias Sim. saindo daqui. A criminalidade voltando a crescer. Exato. E aí, nesse ambiente econômico, em que as pessoas estão tendo a vida cada vez mais difícil materialmente, você tem esse setor que está prosperando, com expectativa de crescimento. E assim, tá bom, não teria nada de errado em ter um setor que prospera em condições adversas. Isso pode ser até bom, porque é um bolsão que gera emprego. Sim. Por exemplo, quando eu trabalhava só fazendo um parênteses, na Flex, que faz os celulares da Motorola, a gente falava sobre como aquele era um dos únicos setores que na crise não era tão impactado, porque o cara continua trocando de celular, mesmo na crise, entendeu? E aí, beleza, tá. Não tem nada de errado com isso. O problema é que esse setor que está prosperando, ele prospera justamente, muitas vezes, vendendo uma falsa esperança pro cara que já tá fudido. Exato, a esperança é um ponto. O cara já tava lá ferrado, já tava mal. Quando ele tá pior, às vezes ele tem mais esperança nessas saídas fáceis, e esses caras ganham mais, e eles estão ganhando a maior parte do dinheiro, segundo as estatísticas que você mesmo citou, justamente das pessoas que menos deveriam estar gastando com isso. Sim, sim. Então é o seguinte... essa associação que é perversa, né? Sim. Quer dizer, isso é terrível. É um setor... Porque se fosse assim, os ricos jogando no cassino, é uma coisa. Vai lá. Fica à vontade, vai lá, tem um monte de produto em volta, beleza. Mas, porra, o cara... Não, brincadeira. Não, o cara com um celularzinho perdendo a grana do leite, cara, é muito cruel, né? Muito cruel.
É muito perverso isso. E aí a gente vai para um ponto ainda além disso, porque isso a gente está falando de um mercado, vamos dizer, uma parte mais liberal da história. O governo não atrapalha, deixa o mercado acontecer. Tudo bem que é um mercado que a única coisa que ele está vendendo é o vício, não tem outra coisa. Eles não estão vendendo entretenimento. É o vício. Isso O cara é está uma vendendo. balela, né? Então assim, você vai deixar esse mercado crescer num país como o nosso, que nem a gente falou, beleza. Só que aí vem a coisa mais subversiva e pior ainda, e aí para mim é o auge, que já acontece por causa da Loteria Federal, e agora os municípios estão alucinados, esse é outro ponto. pensando assim, pô, é minha vez de ganhar essa grana. Só que é o que você falou, não é uma grana... O cara de classe A e B, o cara que tá lá com o seu carrinho do ano, que tá tranquilo, ele não joga. O cara, você pergunta para os caras, o cara não joga nem porque ele vai jogar também em Mônaco. É isso que eu ia falar. Ele vai jogar ele pega, mas aí é entretenimento mesmo. E aí ele vai. Às vezes não, tem uns ricos viciados. Mas tem. Eu conheci o cara pode, ele consegue bancar o vício. Exato. Ele não está deixando de comprar a comida pro filho dele. Eu conheci uns que perderam tudo mesmo, de verdade. Tem gente que perde fortuna. Na época dos cassinos aqui, não, até depois, nas jogatinas dos clubes, né? Porque, também não vamos ser hipócritas. Você sabe tem que hoje, se eu quiser ir num cassino. O Clube Caiçara de Santos tinha a mesa de jogo mais cara do Brasil. Cara, tem casa de O pôquer. cara botava carro, casa de pôquer. Tem casa de pôquer legalizada. Só que é diferente o pôquer da aposta, do blackjack, da roleta, da máquina. Até porque o pôquer também você pode fazer em casa, com os amigos e apostar. Eu fiz bastante. Isso não dá também para controlar tudo, porque aí também entra pro outro lado do Estado querendo controlar a sua vida. Aí beleza. Só que nesse caso você tá... Mas a facilidade desse joguinho online é muito diferente do poker. O poker tem uma certa complexidade. Claro. E de certa forma você precisa até usar algum raciocínio. Até o jogo. Coisa que aquilo também idiotiza no sentido até cultural. Até o jogo, o cara tem que entender o cavalo. Tem toda uma aura por trás que foge um pouco, embora muita gente perca. Mas tem um outro tipo de... tem que se acostumar com a casuística moral. É o seguinte, não tem um problema de epidemia de poker em que ele tá apostando Bolsa Família. Não é, o cara perdeu o Bolsa Família no poker. Não, você não vai ouvir. Talvez aconteça uma vez. Nem no jockey. No jockey, olha, bastante pobre. Bolsa Família não. Esse tipo de aposta acho que é o cara... Mas só voltando pra gente não perder o lance dos municípios e estados. Segue aí. Então, aí o cara pensa assim, eu tenho meu município aqui. São Paulo tá fazendo isso, tá? A gente viu vários municípios, desde tinha um que até um nome engraçado lá do interior do Rio de Janeiro. Bento Ribeiro. Bento Ribeiro é do Furo MTV. Não, mas é Bento alguma coisa. Bento tem um Gonçalves. município chamado Bento Ribeiro, não tem? Aí, tome. Não, mas enfim, algum município do interior do Rio e São Paulo, ou seja, desde o micro até o grande. E aliás, o município reclamando, o Estado pode fazer e eu não posso. Então, eu acho que aí tem um ponto que eu, no que caso, ele tem até razão. Eu estava até concordando com o prefeito. O prefeito, inclusive, parece um cara bem articulado. Que ele falou o seguinte, ele falou, é muito fácil para o governo federal reunir todas as apostas, recebe uma puta fortuna com tudo que ele já arrecada e depois devolve em favor pra gente. Devolve em favor, entendeu? Exatamente. Por que não deixa para os municípios esse tipo de arrecadação, a gente consegue controlar nossas finanças melhor. Então ele tem mais como tá certo, porque vai para o governo federal e o nosso governo federal a gente sabe como é, né? Agora, eu acho mais aterrorizante, mais perverso é o estado do Tocantins, por exemplo, que está colocando maquininha de caça-níquel dentro dos botequins. Como a gente, quem cuidava disso? Era o crime organizado. Aliás, a gente pegou um táxi. Agora é também. A gente pegou um Uber. Agora é também, só que chama de governo. Só que chama de governo. A gente pegou um Uber, era Uber. E o cara tava falando, não, porra, fui dar a dica pra um vizinho lá, o cara comprou uma maquininha de caça-níquel, aí agora o cara tá milionário, trilhardário, tem 3 casas, cada dia mora numa casa, e não sei o quê. Essa porra é uma máquina de dinheiro, literalmente. Sim. O cara vai... O ferrado vai se ferrar, não. Porque não sobrou nenhuma pra ele. Que o cara não ajudou ele. Porque o cara não ajudou. E ele falou, cara... O ferrado vai se ferrar. Essa que não tem lógica. Você fala assim, não, mas a economia... Cara, o cara vai dar o dinheiro pro governo, pro dinheiro voltar no SUS dele, que ele vai ser mal atendido, é melhor ficar na mão dele, para ele comprar comida pro filho, né? Tipo, é uma lógica simples, e aí o cara fala,
essa foi a primeira palestra que eu assisti, vocês estavam também, que o cara fala assim, e olha, foi até um senador, não lembro o nome dele, senador do Mato Grosso, Não, talvez. quem falou, você vai falar das igrejas? Que ele Não, quem fala é o mediador. É o mediador, enfim, mediador. um cara lá, que ele fala o tenho aqui. seguinte, o governo inteiro, o governo Lula, né, que é o que tá, o governo, todas as secretarias e todos os não, esse ministérios foi o- apoiaram, Tem razão, foi apoiam a liberação dos jogos do jeito que a gente o quer. senador. A gente tá com tudo na mão, tava se gabando disso, né? Todo mundo apoia e Sabe que isso vai desenvolver? Na verdade, aí ele estava falando dos cassinos físicos, né? Que a luta... de todos. Não, a luta era para cassino Ali ele físico. estava falando do cassino físico Não, especificamente. era a liberação do jogo. Do jogo. Do em jogo, geral. mas do jogo físico. Tanto que eles tá. falam de bingo e cassino. Sim, tem razão. Né? Que o bingo... É verdade. isso aí. Enfim, esse cara e ele dizia que todas as Secretarias, instituições ministérios, então, aí que eu ia chegar. nacionais, As instituições privadas também apoiam. A única, olha só, a gente critica, e é verdade, tem que criticar mesmo, a única que foi contra foi a CNBB. E aí, eu acho que o que deu vontade de subir lá e... Enfim, que o cara falou assim, Aí foi porque o mediador. você vê, o mediador. eu acho engraçado que as igrejas têm os bingos há tanto tempo e agora estão reclamando do jogo. Olha Cara, a o cara comparação, comparar aquele tigrinho que tira o da dinheiro paróquia do miserável que tá lá tentando ganhar a vida, da tiazinha na paróquia que tá ganhando um frango assado, velho. Vai tomar do seu filho. Entendeu? Porque esse tipo de coisa me tira do sério. palhaço Porque do o mediador. cara. Aí, você até que me falou, porque eu não estava lá ainda, você pode contar. Desculpa aí. Não, a gente. exaltei. Não, vamos fazer a Beth história gospel. O Leãozinho. O Leãozinho. Leãozinho de Judá. De Judá. Exato. Leãozinho de Judá. Fortune Tinha um Lion. leãozinho lá, tinha um leão. Mas Tinha o tigrinho. que o cara falando. Não, do o desdém. desprezo, porque não é nenhum assunto discutível. Assim, o fato da bancada evangélica e dos conservadores em geral serem contra e estarem pressionando. Ele disse, não, a gente está ganhando dessa gente, foi assim, literalmente ele disse, essa gente que é retrógrada, né? Quer dizer, então, é o pessoal, como é que ele usou? Não, ele fala... Os radicais... Não, eles são religiosos e não são racionais. Não são racionais. Não são racionais, Chama exatamente. O argumento deles não é racional. É religioso. É religioso ou ideológico. Ou ideológico. É Ou isso aí. ideológico. É isso aí. Jesus Então, amado. cara, como se isso fosse. Né? Não, então, mas o mais incrível é não ser discurso. Não tinha ninguém falando assim, não, mas eles têm um Contraponto, ponto, né? né? Porque, afinal de contas, tem uma questão lá de ética cristã, enfim. Sim. Sei, alguém... Não, de É uma que essa moral parada, que não é nem cristã, é uma moral. Você a vê o geral cara. só chacoalhando a cabeça lá, falando, é isso mesmo, esses ignorantes, essa gente... Essa foi a primeira mesa, né? Luigi, francamente, Logo a primeira mesa. não importa, velho. Cara, se o cara só tá pensando no dele, e assim, às vezes o cara não precisa nem ser maléfico, ser assim, maquiavélico, assim, não, ele tá sim. planejando... Basta ser o futuro. liberalzão. Cara, Basta ser liberal. ou então, não, ele só não parou pra pensar. Ele entrou num trabalho, ele tá ou então ele queria ganhar dinheiro, ele entrou num trabalho, começou a ganhar dinheiro, ele aprendeu a operar dentro daquele mercado para ganhar mais dinheiro, ele quer ganhar mais dinheiro e tem um cara ali falando que vai passar uma lei para ele não ganhar mais o dinheiro dele. Aí ele fala, não, ele só tá olhando pro dele e Claro, que se ferre o outro. Pô, e, inclusive é por isso que tem no cristianismo, todo ponto do cristianismo é o sair de si e ir ao encontro do próximo. Sim. Porque você olha para a Você não tá necessidade olhando do pelo- próximo. Exato, olha, para você ver, quando acontece a anunciação, o anjo anuncia a Maria, né? E aí ela concebe do Espírito Santo, etc. Acontece tudo aquilo. Uma das primeiras coisas que ela faz ela não fica assim, é o filho da mãe. Ganhei. Não, ela, Deus, é Ganhei no Deus. ela tigrinho. contempla aquilo com alegria e vai ajudar a prima dela, que tá velha e grávida. É a primeira coisa que ela faz. Ela tem atenção à necessidade do próximo. E o próprio Cristo também, o que ele faz a vida inteira dele, durante a morte e depois da morte também, é servir. Né? E Deus mesmo, enquanto Deus, o que ele faz é dar o ser aos outros. Os outros que só são porque são nele. Então é o serviço completo, né? E o cristão é chamado a imitar Deus em vários desses sentidos. E é o antídoto para essa mentalidade. Agora, quando o cara não tem isso aí, cara, não tem, ferrou. É que eles chamam, Por quê? eles não tem nem aquela empatia esquerdista, Não, né? então, tipo, Cara, o- você mas pode é- destruir o as próximo. pessoas são números. Você pode destruir a economia
Se você destruiu a economia depois de você garantir o seu, você vai Tudo ficar bem. bem e acabou. Ayn Rand. E aí você entra numa questão bem brasileira, que é essa questão, porque o Brasil virou e não tem outra, a gente fala de conservadores, de direita, isso é uma grande besteira, é liberais contra esquerdistas, é o que mexe com a tensão no Brasil, é só isso, não tem outra coisa. E o que mais assustador é o seguinte, você pode pegar, você fala, pega os Estados Unidos, pega a Rússia, em outros países, existe, por mais que os países tenham seus problemas internos, eles têm um conceito de nação, a dimensão é além de processos meramente econômicos. O Brasil reduziu a sua ideia de nação a operações econômicas. É só isso que existe. Então, assim, o cara fala, os argumentos são os seguintes, se a gente vier do jogo, vai ter muito mais imposto, vai ter arrecadação, vai ter não sei o que, vai ter isso, a gente vai ter... Quer dizer, não tem nada que seja apontando para cima, para uma ideia de que a nação não é meramente você trabalhar, ganhar salário e devolver isso em consumo. Não tem mais nada acima disso. Consumo e imposto. E a gente tem dois pontos aí importantes que você falou, que até não tinha nada a ver com o programa, mas eu lembrei que a gente estava fazendo uma pesquisa, os milionários, bilionários do mundo que saíram na Forbes, de todos os países mais importantes, a gente pegou Estados Unidos, Rússia, eu acho, Alemanha, não lembro quais foram, mas países grandes assim, importantes. Entre os 10 mais ricos, todos têm a ver com o desenvolvimento produtivo. Então, é o Elon Musk que faz carro, ou que faz outras milhões de coisas. Ou então até coisa de tecnologia, mas pelo menos tá fazendo alguma coisa. O Brasil, gerando uma indústria. Dos 10 primeiros, parece que 10 de 10 são banqueiros. Ou que seja 9 de 10, ou 8 de 10. E o problema do Brasil é o agro. Exato. Você entende? Então, cara, é isso, é a mentalidade de que, não, fez dinheiro, rodou, o PIB cresceu, né? Mas agora, olha, tipo, até é que o bicheiro digital, o cara do bet, ele é pior que o banqueiro. Porque o banqueiro vai gastar... Não só ele vai gastar aqui. Vai ter filhos aqui, vai ter... sei lá. Ele pode até ir pra fora do país, ter o patrimônio dele em boa parte em dólar, mas é o seguinte, alguma coisa que ele tem, alguma relação com isso aqui ele tem que ter, entendeu? Sim. E o bicheiro digital, ele... O lituano lá não tá nem aí. Exatamente. E aí tem outra coisa, que é... Dinheiro evapora. Mesmo o inglês, né? Porque é uma das maiores bets é inglês. Exato. Mas aí, fazendo um advogado do diabo, não, agora com a regulação, o cara tem que ganhar o dinheiro aqui, tem que pagar imposto aqui, tem que declarar tudo aqui. Sim, isso melhora. Só que aí já tem umas legislações meio sacanas, assim. Tem um lance de que, agora a Bet vai ter que doar com responsabilidade social. Vai ter isenção fiscal se o cara contribuir com ONG esportiva, ONG de não sei o que, ONG de não sei o que lá. Aí entra as ONGs. Aí, amigo, a ONG é quem faz o estudo para Tabata Amaral passar a lei da pobreza menstrual e dar dinheiro pro Lehman com absorvente superfaturado. A ONG é o que impede a Ferrogrão de ser construída para facilitar transporte de comida, porque supostamente estaria prejudicando reservas indígenas, apesar de estar a quilômetros de distância de qualquer reserva indígena. Então, a ONG é o que faz essa caganeira toda, muitas das vezes. Então é o seguinte, na teoria é responsabilidade social. Na prática, você está dando dinheiro para essas ONGs que muitas vezes vieram parar aqui com relações com a coroa britânica, com o establishment americano, etc., e que não querem o bem do país. Então, assim, até quando o negócio parece que vai arrumar, nego dá um jeito de enfiar um jabuti, uma bola curva, entendeu? É isso aí. É difícil. E aí a gente entra também naquele assunto que eu acho que a gente pode chegar, que foi aquela palestra mais bizarra de todas. Porque aí, claro, o cara tem que ter, e até é engraçado porque deu errado essa palestra, né? O cara explica lá, o apresentador, ele falou, olha, a gente tentou fazer essa palestra, mas ninguém quis vir. Basicamente foi isso. Os caras do mercado não quiseram vir porque iam se queimar. É sobre ludopatia, que é o vício em jogo, né? Isso. O título é incrível, né? Era alguma coisa como Combatendo a Ludopatia, Histórias Inspiradoras. Inspiradoras. Aí, cara, e a primeira observação parece é que... programa de parece... humor. Exatamente, parece uma paródia do RH. Isso aí. E aí, a primeira observação que tem é a seguinte, quando terminou a palestra anterior e começou essa, ele tava sentado assim, cara, eu comecei a ver todo mundo levantando das cadeiras e indo embora. Vazio. Cara, foi a palestra mais vazia que eu assisti. Exato, então as pessoas foram embora. Ninguém quer saber. O cara não tá interessado. Os caras não estão interessados com no outro. Exato. E aí o pior,
Os caras começam... Aí vem o melhor, na verdade. Os caras começam a contar as histórias. Primeiro que nenhuma história tem uma conclusão. Parece aquela piada, como é que é? A não piada. Quase piada. Quase Quase piada. piada. Conta uma quase piada para as pessoas entenderem. Mas a piada é o seguinte, você tá lá, tem o português, o italiano e o alemão. Eles estão sempre nessa padaria. Aí eu acho que o português não vai mais. É isso. Porque eu não vejo. Certo. Não tem o punch. Você acha que vai ser uma piada? Não é uma piada. É isso. Cara, várias vezes o cara... Não, então a gente teve um caso que tem uns mecanismos. O cara, ele saiu pra... Ele apostava sempre tanto. E aí ele aumentou... Ele cancelou, botou uma trava. Porque ele ia trabalhar e precisava focar e não queria gastar dinheiro nisso. E ele falou que a trava era até dia tal. Aí antes disso, ele foi lá e disse que queria destravar. E aí nós já mandamos para a consultoria aqui da EBAC, que dá auxílio ao cracudo digital da aposta. E aí eles foram ler, e aí deram assistência. Cara, É isso. A história inspiradora. Inspiradora pra Cara, nossa, foi velho, agora eu vou jogar no E Tigrinho. o resultado da assistência, ninguém Então, falou nada. e aí, né? Não, O pior, cara, a história mais bizarra que foi a seguinte. Olha, é que tem a EBAC, né, contextualizando, que é essa empresa que é como se fosse uma assessoria com psicólogos e gente desse tipo para tratar os cracudinhos que estão dando problema na Bet. Cracudo E aí, digital. só um detalhe. Isso aí me lembra muito o Conar da propaganda. Sim, da propaganda. Porque assim, o mercado vai lá e olha, estão querendo fazer lei pra a gente, vamos nos antecipar e pagar de bonzinho. Então o Conar não podia, no final, beba com moderação. É do Conar, não é lei. É o Conar que exige. Então, vamos... os caras tem 30%, eu acho que são viciados mesmo, segundo aquele número, Sim. perto disso. Um número muito alto, cara. Cara, 30%. Muito alto. Imagina. É o número de petistas do Brasil. Gente pra caramba. Coincidência? Acho que não. Acho que não. De petista raiz, né? Não os que votaram, óbvio. Sem querer. Mas o cara fala assim, não, tem uns viciados aí, o que a gente faz? A gente tem um departamento aqui que o cara liga pra cá quando ele acha que ele tá com problema e a gente resolve. Agora, você imagina a cabeça do sujeito e a quantidade, assim, o fim da linha que o cara tá, o fundo do poço, pro cara não ter dinheiro, ou não ter ideia, ou não ter acesso a um psicólogo que ele vá procurar fora do amigo, coisa. que seja. O cara vai ter que ligar pra Bet, Amigo, um padre, 0800, não sei o pastor. que, da Bet, pra falar, eu tô viciado, eu preciso da ajuda de vocês. Olha só o nível. Então, e os caras contando isso como se fosse... eles, olha cara, como a gente é legal, cara, como a gente se preocupa e aí com o eles próximo. fazem propaganda dos mecanismos. Fala, olha, quando o cara, ele aposta... Não, é que eu lembrei, desculpa. Mas acho que na primeira ou na segunda palestra que a gente assistiu, um cara falou algo mais ou menos Jogo assim. responsável. Não, inclusive a gente tem um sistema de atendimento para pessoas que perdem muito dinheiro. Só que assim, o dinheiro não volta, né? Ele vai chegar nesse. Esse é um dos pontos. Tudo bem. Então o cara fala assim, nós temos aqui uns mecanismos, né? Que é o seguinte, se o cara aqui, por exemplo, ele aposta R$100 por semana e de repente ele sobe para 1.000, a gente bloqueia a conta e chama o Conar. A EBAC. A gente chama a EBAC. E aí o cara começou a contar as histórias. Ele falou, olha, teve um cara aí que ele aumentou muito e gastou muito dinheiro de uma vez. E a gente bloqueou a conta dele e passou por... E ele começou a ter... Diz que tá com pensamentos suicidas. Né, que ele tava Era pensando... coisa de 6 dígitos. Coisa de 6 dígitos. Ele 6 perdeu dígitos, muita grana. Que era, sei lá, uma rescisão que ele ganhou um ele dinheiro a ganhou. mais. E não é que o cara é rico, tinha 6 dígitos. Não. Ele ganhou um apartamento de herança. Uma parada assim. Cara. E aí, ele perdeu essa grana e tava dizendo que ele ia se matar. Ia tirar a própria vida. Aí o que acontece? Essa é uma das queixas mais comuns, esse é um dos argumentos mais comuns que aparecem nas ligações. Argumento Contra o jogo. Argumento. Não. Argumento do cara que tá sendo atendido. Quero me matar. Argumento. E uma das exigências é um argumento da forte. argumentação costuma ser Devolver o dinheiro. pedir o dinheiro de volta. E o que a gente tem que fazer? Tem que explicar para ele que é um processo. Que ele vai ser colocado e ele vai ser atendido. E que não vai ser atendido de uma hora para outra. A gente vai conversar com ele vai passar por um passo a passo. Vamos bloquear ele para ele não jogar mais. Não, e é um passo a passo. Ou seja, no frigir dos ovos, o que o cara tá falando é, o que a gente tem que fazer é convencer. Que o cara tá muito agitado, a gente tem que esperar esfriar, enrolar o cara, porque daí quando no final ele vai estar mais calmo e a gente não precisa devolver o dinheiro dele. Sim, Então assim, olha... Porque a grana fica, entendeu? Acalme o suicida
enquanto mantém o dinheiro dele. E aí- o cara, o Luiz até fez uma piada, o cara não morre ali se suicidando, mas morre de fome depois. Depois, porque não vai ter o que morrer comer. de Não, mas é desgosto. interessante porque muitas vezes algumas coisas. Isso que é legal de ir na feira, né? Coisas que você não saberia ou não pensaria no assunto. Um dos caras que era advogado, sempre tinha um advogado, aliás, né? Porque eles sabem que eles estão naquela linha cinzenta. bastante. E aí, uma das coisas que o cara fala assim: ó, hoje o Brasil considera o jogador um consumidor. Então, uma das coisas que impedem eles de serem mais livres é o Código do Consumidor. Então, o jogador é como o Código do Consumidor. Então, essa reclamação que o cara faz de devolver o dinheiro, às vezes os caras tentam por vias, o cara estava sem a cabeça, estava pensando. Sim. Então, não é que o cara está sendo legal, vamos convencê-lo de não, é para não entrar cair com o Código do Procon. Consumidor. E, obviamente, eu acho que é igual o difícil gerente de banco que fala, pô, eu vou te ajudar, cara. Exatamente. Exatamente. Agora, eu não acho que ele ganharia, porque, teoricamente, lá, imagino que os contratos você assina ali, você está falando que você vai perder, senão não é uma casa de aposta, né? Mas dá uma dor de cabeça para os caras, né? Fora a questão da propaganda negativa. Então, os caras, não é que eles são bons, e é muito estranho, porque é o que você falou, aquele clima RH, assim, do cara falar, eu quero o seu bem. E você sabe lá no fundo, todo mundo sabe o que está acontecendo. Isso aqui é enlouquecedor. O RH não trabalha todo pra mundo você. ali sabe o que está acontecendo. O RH Todo mundo. Não tem Quer o uma bem da pessoa empresa. ali que acredita naquilo que está sendo falado. Em nenhum momento, desde a primeira até a última palestra. O que eles estão fazendo é subterfúgio para fazer a coisa funcionar. Porque você pensa assim, o cara não acordou há 2 anos... De hoje para 2 anos atrás, o cara não acordou um dia a tiazinha da igreja e o seu marido lá com seus 40 anos e pensaram assim, nossa, vou investir em alguma coisa para ganhar dinheiro. Acho que vou fazer uma bet. Não, né? Não, Da onde vem essa galera? Essa galera vem de um... não estou dizendo que todos são, nem que a maior, enfim... Não, mas tem números, né? Os Tem uma advogados, porcentagem gigante. mas... Não é um cara que acordou, o cara falou, vou ganhar uma grana. Eu tenho um sonho. fácil. Você, de criança. Você é um não é um dono de sonho uma casa de aposta. Exato. Então, cara... Cara, e é isso aí, sabe o que é? Isso aí é aquele conto do Machado de Assis, do enfermeiro. Do enfermeiro. Você já leram o enfermeiro? É um cara que ele... Acontece várias coisas na vida dele, eu sei que ele termina, pra resumir, ele termina numa cidade de interior, cuidando de um militar aposentado, que tá meio que pra morrer, assim, ele tá com uma doença terminal e ele vai morrer. E aí, esse militar aposentado aposenta vários enfermeiros, que ninguém aguenta ele. Ele é muito temperamental, injusto e carrasco mesmo, chato. E aí o cara vai cuidar dele. E, cara, ele não se dá com aquele velho. Ele fica puto e passa raiva com o velho e não sei o quê. E tal. E aí ele fala, puta, eu não aguento mais esse velho. Em algum momento, o velho arremessa tipo um filtro. Não, é um vaso nele, de pesado. Eu não lembro nem... Eu lembro que era uma coisa que parece um vaso pesado, porque quando eu fui pesquisar o nome da coisa, que eu não sabia o que era uma coisa tipo do tamanho de um filtro de barro, assim, sabe? Era uma coisa assim, pesada e grande. E joga no cara. Joga no enfermeiro. E ele fica irritado e vai pra cima do velho. E ele, tipo, vai pra uma luta corporal com o velho, acho que enforca ele, para de enforcar antes do velho sufocar, só que o velho morre do coração. Ou seja, ele matou o velho. É a mesma Aí, coisa. só que aí, calma. Aí, logo em seguida, ele arruma tudo pra sumir com os vestígios da briga, ninguém descobre que foi ele que matou. E quando ele sai dali, o Machado de Assis descreve o processo da dialética interna dele, que é ele... Não, e agora? Como que eu vou lidar com o assassinato? Assassinato não, luta. E aí ele vai amenizando internamente até que o assassinato se torna acidente. Então ele vai progredindo e ele se engana. E aí depois tem todo um desenvolvimento, que o velho, que era xarope, tinha colocado ele como único herdeiro dele, porque é o cara que cuidou, a pessoa que cuidou e tal, e aí tem um desenvolvimento. E eu recomendo que leiam, inclusive. Tudo isso é uma questão cara, mesmo é um psicológica, daquela coisa que quando a gente fala isso, parece que um monte de psicopata mafioso. Não é isso. O cara se auto-engana a ponto de achar, não, eu tô fazendo uma coisa normal e tal. E o que a gente faz aqui, na verdade, normal não, é uma coisa boa, né? Até boa, acredita claro. que... Sim. Não, o cara vai de estou tirando dinheiro do pobre para estou ajudando a sociedade. Quando eu falo
que quando o cara fala, quando eu falo que todo mundo sabe em algum nível, às vezes, Interior. muito interno, não é que o cara No sabe. fundo. Exatamente. Mas é muito estranho, porque a gente tá É uma ideia comunista ao contrário, né? É uma ideia comunista ao contrário, né? Que é o liberal. Né? Você tira do pobre e entrega pro rico. O comunista que tira do rico... Quer dizer, fica nesse joguinho... E nenhum dos dois funciona. Nenhum dos dois funciona. É que no caso do liberal, a gente tem uma impressão de liberdade que não tem. Porque você vai na Cracolândia, você vê aquelas pessoas não são livres. E aí a questão, como na questão da droga, é isso. Ah, não, mas o cara vai se quiser. Só que se um cara da classe C, D e E, que o Tigrinho chegou nele através de um vídeo do YouTube, ou sei lá o quê, de um influenciador que ele admira, que não tem aquele pensamento que aquilo vai me viciar um dia. Quando ele vê, ele já tá viciado. Então, assim, não, mas eles vão dar informação, porque tem isso também. Não, mas é responsável. Tudo aqui é muito responsável. Cara, e você vê os influenciadores, para além das crianças, do influencer infanto-juvenil, tem caras, por exemplo, o John Vlogs, que é um cara que faz vlog pra moleque da perifa, saca? O Cossielo, ele viralizou porque ele fazia... todo mundo na internet na época tinha meio que uns trejeitos aburguesados, assim. Sim. E o Cossielo é um moleque da Zona Leste e ele falava com as gírias da quebrada dele, não sei o que, e aquilo estourou, porque o cara falou, ele é que nem eu, e ele foi bem, né, cresceu bastante. E ele foi um dos caras que fez propaganda de bet até dizer chega, entendeu? E de começo ele falou, acho que ele chegou a falar de renda extra, depois ele parou, né, porque pegou mal. Mas assim, olha, eu não tenho nada contra o Cossielo enquanto a pessoa, parece que até que é uma pessoa boa, mas assim, cara, o público que você tá mirando. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui no Instagram recebeu. Tem uma coisa de proposta bet, de bet, vocês não querem fazer a propaganda aí? Sim. Se você olhar no lá, Instagram, que tá e-mail. nos escondidos lá. Mas tem, porque a gente já com mais de 5 mil seguidores, não sei o que, começa a mandar. Porque o cara, é isso. E aí o cara lá na inocência, eu acho mesmo, na inocência, o cara fala, vou ganhar um dinheirinho aqui, vou vender um negócio, tô vendendo como qualquer outra coisa. Não, ele nem pensa no resultado, no que está acontecendo, o que está impactando na consequência disso. Ele pensa no dele. Tem uma parada às vezes não é porque o cara é uma pessoa má, Não, justamente porque a sociedade brasileira construída virou isso. E aí tem uma parada que é o seguinte, existem mercados que às vezes eles têm audiência, né, mercado de entretenimento, etc., que às vezes eles têm audiência, mas não são muito bem monetizados. Então você tem, por exemplo, imagina os esportes, que são os esportes... o próprio esporte, o futebol mesmo, né? O time tem que se manter, o time é uma estrutura cara, e não sei o quê, os jogadores recebem salários enormes, é tudo, cara, é muito difícil manter um monte de atleta com alimentação, treino, não sei o que, é uma treta aquilo ali. E aí, você tem um patrocinador que paga 10 vezes mais do que os outros, cara. Que é a Bet. Aliás, um cara que pediu em off, não vamos falar qual é isso, ele falou, cara, não é que... Acabou essa coisa de patrocinador de futebol. Não vai ter outro, por enquanto estiver nesse sistema. Porque o cara oferece 10 mil, o cara normal, e o patrocinador do Bet oferece 1 milhão. Sim. O cara... Às vezes, aí precisa ser muito mais. Cara, o Palmeiras, que era o único time, talvez, acho que não tinha patrocínio de bet até o ano passado, que era a Crefisa, que também não deixa de ser um pouco. Também é forma de tomar dinheiro. O agiota oficial. Exato, o agiota oficial. Mas agora também já tá na bet. Todos os times estão na bet. Acho que não tem um time, a não ser que não tenha patrocínio. A não ser o feminino, que agora é puto, né? É puto. Da Fatal Models. O Fatal Model tá patrocinando Inteligência Limitada. Não, tá lá no Inteligência Limitada. Patrocinou o Flow. Tem um monte de cara que fala também, não sei o que, por exemplo, o Ricardo Perrone, que eu acho interessante, eu gosto das coisas que ele fala, mas tá lá sendo patrocinado por Bet também. Então, cara, Bet responsável. Bet responsável tá bom, cara. Então, beleza, vai se enganando aí. A Fatal Model patrocinou o Flow por muito tempo, né? E aí foi muito engraçado que o episódio que eles chamaram o Sérgio Moro. Era a Fatal Model que patrocinava o Sérgio Moro, o Igor, o Monark e um logo do atrás. Nada sintetiza melhor o Brasil do que essa imagem, né? Se a gente for pensar bem, a juristocracia, então, e o influencer. E o influencer, pode crer. Para além dessa questão dos esportes, o esporte eletrônico, o League of Legends, não sei o que, essas ligas de esporte eletrônico... Também deve ser tudo... Cara, então, é que realmente, cara, manter essas estruturas também é caro, porque precisa de hardware bom, os caras botam o moleque na gaming house,
entendeu? Bota o moleque, é uma uma casa com que os- comida, com... E os moleques ficam lá, e eles assim, eles levantam, vão se exercitar, e depois eles vão treinar, e depois eles vão comer. O moleque fica num regime de assim, Quase meio militar. de disciplina mesmo. Militar, assim. velho. Exato, é quase militar. E é caro manter isso, cara. Não dá. E beleza, não tem tanto patrocínio, e quando tem o da Bet, a Bet paga mais. Sim. Tem uma plataforma que tem um grande drama na internet, que é esse serviço de streaming de vídeo. O YouTube, é quase um milagre o YouTube existir. Né? O YouTube deu prejuízo por muito tempo. E eles desenvolveram, parte do motivo pelo qual o YouTube é hegemônico, é porque o algoritmo de compressão e de reprodução de vídeo é muito eficiente. Você tem um vídeo que era para pesar, tipo, 2 GB, o YouTube, quase sem perder qualidade, consegue fazer esse vídeo ter 400 MB, entendeu? Então, custa menos para o servidor, custa menos para o usuário no consumo de dados, é uma coisa realmente impressionante o YouTube. E aí, você tem outras plataformas de streaming, né, de streaming ao vivo, inclusive. Você tem a Twitch, por exemplo, que não consegue dar lucro. Né, que o pessoal faz streaming de jogos, é um público mais jovem, Mas normalmente os caras consome. que fazem ganham muito dinheiro. Então, eu ouço que os caras ganham uma fortuna. Então, né? ganham, você tem que custear. Mas a Twitch mesmo perde. A Twitch perde. Ah, tá. Então, assim, e aí o que acontece? Aí vem uma Bet, fala, vou botar uma grana. Então, aí tem o Exato. pior. É. Uma das maiores empresas de bet, que é a Stake, e ela não é bet, ela é live cassino. Né? que tem essas diferencinhas que também. O live cassino tem um lugar real, no qual você tem um dealer real colocando cartas de blackjack na mesa e tem uma câmera apontada para ele transmitindo aquele ao vivo. E você interage com ele no computador e você faz as apostas via computador. Tem uma roleta física Ou real. seja, com o uma cassino pessoa- não pode, mas isso pode. A você experiência é muito o cassino próxima, remoto. né? O cassino remoto. Não é remoto. E aí, a Stake, o que eles fizeram? A Twitch é inviável, Eles foram lá e fizeram uma plataforma de streaming chamada Kick. Kick.com. Que é uma plataforma de streaming igual a Twitch, de transmissão ao vivo, focada em gamers, etc, etc. Que o cara vai fazer a live lá, só que o site é propriedade da Stake. E a Stake bota anúncio no site tempo todo. inteiro. Uhum. Ou seja, o cara consegue custear um bagulho muito caro que a Amazon não tá tancando, normalmente usando os servidores da Amazon, inclusive, até usando os data centers da Amazon, e ele consegue absorver o custo porque, colocando o anúncio da casa de aposta lá, mesmo que seja uma porcentagem ínfima, aquela parada Cara, dá tanto dinheiro. Sim. Se aquilo roda, o cara fez um outdoor dele. Exato. Na Paulista. Né? Ou mais Exatamente. do que isso até, porque mais. são milhões, bilhões de pessoas. Tipo, né? é como se o cara tivesse a própria TV Globo, A própria TV, exato. É Então, muito assim, poderoso, né? Então, aí tem... que só roda anúncio dele. Eu queria terminar, inclusive, falando disso. Uma das coisas que me deixou até meio assim, foi, pô, cara, por outro lado, é que é um movimento mundial muito poderoso, muito forte. Não é uma coisa assim localizada no Brasil. Não. América Latina, os caras falam. América Latina, Ásia, Singapura, Eurásia. né? O cara falou muito de Singapura. então, assim, Não, e os caras estão falando assim, e o resto do mundo vai sucumbir. Então ele dá exemplo do Reino Unido, que tem algumas restrições para esses cassinos virtuais. Texas, diz que já está regando. O Texas, o Texas é proibido. é Eles proibido. estão fazendo um lobby gigantesco. Inclusive a família que comprou o pra- Dallas Mavericks é de cassino. Então. Para cassino físico mesmo. Pra cassino físico, isso. Como se Então, fosse assim, como Las Vegas. Não sei se a gente tem muita saída. A saída é fazer o que eles falam que vão fazer, informar as pessoas. Falar, foge dessa merda. Sim. Porque eu não vejo muito retorno. O que me entristece é ver o Brasil indo para um caminho que narcotráfico e cassino, sem uma alternativa. Porque assim, se o governo ainda fala assim, beleza, vamos deixar esse negócio rodar aí, mas, sei lá, porque até a proibição do Bolsa Família, os caras estavam reclamando lá, né? Tinha uns que reclamavam, os caras querem proibir Bolsa Família, que chato. Mas alguns também defendiam, falaram, não, isso é bom pra gente, porque as pessoas vão ver que isso é só uma diversão, aquele papo Sim. todo. Só que parece que existe, por uma questão técnica, o governo até agora não conseguiu. Pelo menos lá era o papo que estava rolando. E a gente estava conversando lá, inclusive com o Daniel, sobre a facilidade que isso é. Porque você cruza o dado do Facilidade cara que o governo que tem, o governo né? tem de bloquear. Porque, então isso deve ser meio papo furado. só o Não cara consigo. Pegar uma planilhona com todos os CPFs dos beneficiados e cruza. bloquear na Bet. Porque, e aí, assim, como a Bet se- é regulamentada, eles podem exigir
que, olha, coloca que o você CPF. precise do CPF da pessoa para apostar. Pronto. E aí, acabou. Porque o que é uma coisa que eu acho nesse ponto, olha só como as coisas são, né? O controle, todo mundo controle, vou dar meus dados. Tá bom, você vai dar seus dados para fazer isso aí. Você não é obrigado a dar seus dados para comprar comida, mas para jogar você vai ter que dar, amigo. A gente tá falando de um vício, de um negócio que tá dando um problema social enorme. Beleza. Você quer. Aí sim eu sou liberal. Quer, mas vai ter que dar o exige dado. teu RG quando você vai comprar bebida alcoólica, muitas vezes. Exatamente. Então, é isso aí. Não tem Pra problema. mim não mais, não sei porquê. Também não consigo imaginar o motivo. Mas Discriminação. Mas aí tem isso, o cara vai lá e não é uma dificuldade técnica. Até porque, se eu fizer uma compra suspeita, na hora eu já não consigo usar meu cartão de crédito. Você acha que o governo não tem a capacidade de saber. Não, e assim, hoje em dia, por conta de Tudo como cruzado. funciona a IA e etc., é possível você fazer essa verificação em um sistema em que a Bet não armazene o CPF. Olha Você vai só. criar a conta Sim. e aí você, por meio do OCR, que é Optical Character Recognition, você pode ligar a câmera, mostrar, ele vai ler o número, bater com o banco de dados e apagar. Legal. Então assim, ele autentica diz apaga, dá pra o fazer cara isso. da autentificação diz também que não Que não retém fica dado com dado nenhum, nenhum, que o dado passa direto, vai para a Receita Inclusive, Federal o igual. banco de dados do governo pode ser encriptado e a transmissão desses dados pode ser encriptado e o algoritmo, o robô ali que vai bater o negócio, ele tem a chave, né? Ele lê ali e fecha e ninguém tem acesso àquilo. Isso pode acontecer. É isso, né? Isso é uma possibilidade técnica. Temos a solução. Viu, governo? Resolve De essa parada graça, aí. hein? Ô, Lula. Porque Mais aí uma o pessoal vez fala, acabamos. mas o pessoal fala, não, mas aí o cara amanhã não vai poder comprar outra coisa também, o cara vai ter que usar o Bolsa Família só no mercadinho do governo. Beleza, só que acontece que a possibilidade técnica já existe. Sim. Ele vai poder fazer isso e já. outra então, coisa, esse assim, trem já se partiu, ele meu quiser, amigo. Estavam falando disso. Se ele Esse quiser, argumento eu acho ele muito ruim. É assim, Eu olha, também. como tem um risco marginal de talvez eu poder ter a minha liberdade de comprar quinquilharia e bugiganga afetada, ou nem quinquilharia e bugiganga, de comprar o que eu quiser afetada, eu não posso prevenir que essas pessoas que estão ferradas Claro, se ferrem. eu também acho. Porra, Até porque o dinheiro público, ele tem um fim. O fim é Aham. comprar comida, o fim beleza. Aquilo é um auxílio. Senão você ganha o seu o dinheiro e auxílio gasta tem no um VET. fim, né? Né? É um auxílio, se é um exatamente. auxílio, é um Aquilo auxílio. auxílio, não é um... teve- Em 2024, por exemplo, o Bolsa Família girou 3 bi, é isso? 3 Não, e eu bilhões. acho que hoje é coisa de bilhão por mês, assim, É. a Bet roda, é absurdo, No não, país, não é. exatamente. A gente até levantou os números, assim, Não, mas isso é só em relação ao Bolsa Família. Não, né? Esses aqueles 3 bilhões. bi os 3 mas bilhões. o que Mas roda hoje. o que movimenta das bets, mesmo antes da regulamentação, era o suficiente para você financiar toda a indústria automotiva brasileira. Assim, era uma coisa meio ridícula. Isso. O que se eles pegassem esse coisa dinheiro e financiassem, tudo bem. O problema é que o dinheiro vai para aquele buraco negro que a gente conhece. Evapora. Porque, vai para a saúde. Que saúde? Você acha que não tem arrecadação suficiente para ter uma saúde média? Nem falo uma boa. Tem. Não, né, é outro bicho? programa. Tem. É outro programa. Tem. Vamos A discutir o que arrecadação esse de governo está trilhões fazendo com o dinheiro, é outro programa. Então não me convence. Vai aumentar a arrecadação. Tá, vai aumentar a arrecadação para ter escola ensinando ideologia de gênero? O Não Lula quero. aumentou a arrecadação a níveis recordes. Melhorou? Exatamente. não melhorou. essa Pergunta básica. Então é isso, né, gente? Isso aí. Encerramos o assunto. Encerramos É. aqui mais um. Legal. Arthur, faça a sua participação. Batemos o martelo O aí, Arthur tá no Estoril jogando lá. Tá pô. jogando. No Ele vai cassino. recuperar o dinheiro que a gente perdeu que a no gente Tigrinho. perdeu. Agora- Ficou na conta dele. Eu quero agradecer a todos pela presença, né, que estão aqui nos assistindo. Agradecemos. Vou pedir um recadinho para vocês orarem pelo nosso amigo Leonardo Oliveira, que fará uma cirurgia na tireoide, vai tirar a tireoide, ele está com câncer. Então, uma oraçãozinha por ele. Isso. Tá bom, meus Pelo amigos? Leonardo Oliveira. E se vocês assistiram até aqui, tem um programa, um vídeo que a gente fez, um ensaio sobre a moralidade dos bets, chamado Apostar Não é Pecado. Ele está aqui no Centro Clique. Boa. Muito bem. E até o próximo programa Quinto Elemento. Nos vemos por aí. Não percam a nossa programação, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram e no X, em todas as redes sociais possíveis. Tem até no Quai. Tirei uma foto atrás do Quai lá. É que tinha verdade, um tinha um stand. Quai O pai tava lá na Tava feira. lá. Na Tigrinho Com. Tava com o Quai na mão. Então, um grande abraço a Muito todos e até a Valeu. próxima. Tchau, tchau. Tchau.